Nessa aula vamos ver como criar formulários. Vamos abrir aqui esse arquivo contact, né, que é o arquivo que já está aqui na tela. Neste arquivo a gente, numa aula anterior, criou um link para e-mail, né, um link que abre o e-mail e envia um e-mail. Vamos aqui nessa mesma página embaixo ver como é que a gente faz um mesmo processo para enviar os dados por e-mail, né, porém utilizando um formulário, né. Então aqui, para a gente acessar os dados do formulário, a gente vem aqui no painel de ferramentas, né, escolhe o Forms. Nosso primeiro passo, então, é criar uma área de formulário, né. Antes de inserir os elementos, a gente precisa delimitar uma área. A gente utiliza, então, aqui, olha, este ícone, tá, o ícone Form. Vai ser inserida aqui no Dreamweaver essa área pontilhada vermelha, indicando que é dentro desta área que a gente deve inserir todos os elementos do formulário, né? Campos de texto, botões, né? Campos de rádio e assim sucessivamente. Vamos ampliar aqui nossa área de trabalho. Então, nosso primeiro passo aqui é dentro deste campo de formulário, a gente pode inserir uma tabela para ajudar a nossa formatação dos campos, né? Vamos vir aqui então no Common, insere aqui uma tabela de 2 colunas, vou botar aqui a princípio 7 linhas, depois se precisar a gente altera, 600 pixels, ok. Vamos retirar aqui a borda, a gente não precisa de borda nessa tabela, a gente pode centralizar a tabela, chegar um pouco para cá, a divisão das colunas. Aqui vai estar o nome das colunas, né? E do lado de cá a gente põe os elementos de formulário. Então, para um formulário de contato, vamos ver aqui o que a gente precisaria de campos. Né? O campo nome, e-mail, telefone. Vou botar aqui comentários. Vou botar o comentário aqui para baixo, a gente pode inserir também um assunto, né? E comentários, ok. Em seguida, aqui na direita, a gente vai inserindo os elementos de formulário. Vamos voltar lá no Form. Aqui no campo nome a gente precisa de um campo de texto, né, que seria então o Text Field. A gente clicando, ele vai abrir essa janelinha de configuração. O label, a gente coloca o nome do elemento, né, esse objeto aqui, esse elemento vai chamar nome. Aqui a gente deixa marcado o estilo, tá, Wrap with Label Tag, né, para ele colocar o nome junto com a tag label. Tá? Aqui é a posição do item, né? A posição do label em relação ao objeto do formulário, né? Se é para colocar antes do item do formulário ou depois. Podemos deixar aqui em antes. Em seguida aqui no Access Key, né? Que é a tecla de acesso, a gente pode estabelecer uma determinada tecla que vai acionar este campo, né? Se a gente colocar, por exemplo, aqui a tecla N, quando o usuário teclar N, ele vai, o cursor vai diretamente para este campo, né? Ou então a gente pode colocar aqui, a gente pode também colocar aqui no Tab Index, né? O índice da tecla Tab, para fazer uma ordem, né? De maneira que quando o usuário teclar a tecla Tab, né, o campo pula de um campo para outro, né, o cursor vai pular de um campo para outro. Então, dessa maneira aqui a gente coloca qual que é o primeiro campo, a gente coloca 1, né, o segundo campo é o 2, ou a gente pode deixar em branco também. No nosso caso aqui, vamos deixar os dois em branco, tá? Ok. Tá joia, lá, criou o campo, ele já adicionou também um nome, a gente pode aqui deletar que a gente não precisa desse nome. Em seguida aqui, vamos selecionar o objeto e ver aqui as propriedades.
A primeira propriedade é o nome atribuído a este elemento, né? Vamos colocar aqui nome. Este campo vai chamar nome. Em seguida, a gente pode estabelecer a quantidade de caracteres, o tamanho do campo, né, em caracteres. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, 40 caracteres. Né? Com essa configuração, com essa propriedade, a gente configura a extensão do campo, o tamanho do campo. Em seguida, aqui no max char, ou seja, a quantidade máxima de caracteres, a gente limita quantos caracteres no máximo podem caber nesse campo. Né? Podemos deixar, nesse caso aqui, em branco. Né? Vamos deixar que aí ele fica ilimitado a quantidade de caracteres. Em seguida, a gente estabelece o tipo de campo. Né? Este campo de texto, ele vai, a gente tem três formas, olha, três tipos, uma única linha, né? O single line, ou linha múltipla, né? Múltiplas linhas, ou então se é um campo de senha, se é um campo password, para que ele não exiba o que está sendo teclado. Né? O campo password ele vai exibir apenas asterisco, né, no lugar do que está sendo teclado. No nosso caso aqui, vamos voltar para o single line. Em seguida, nessa configuração aqui, valor inicial, initial value. Né? Se a gente quiser que o campo já inicie com algum valor, a gente pode colocar aqui o que a gente deseja. Então, por exemplo, digite seu nome. Tá? De maneira que isso já é apresentado no campo automaticamente. Okay? A última propriedade que a gente tem aqui é associar um style sheet a este elemento. Né? Conforme a gente já viu em aulas anteriores sobre o style sheet, a gente pode configurar várias propriedades desse campo usando CSS. Né? A gente pode configurar cor de fundo, cor do texto, formato, se vai ter borda, se não vai ter, se a borda é pontilhada, se a borda é contínua. Né? A gente pode criar um style sheet e aí a gente aplica o style sheet por aqui. Né? Então a gente pode selecionar um style sheet e aí o campo já fica com esta configuração. Ok? Bom, em seguida aqui, nos outros campos e-mail e senha, a gente pode ter também um campo de texto igual ao de cima. Né? Então a gente pode ou criar, né, o campo de texto novamente, ou a gente pode copiar e colar. Né? Vamos selecionar aqui o campo de cima, a gente chega ali para cá e copia. Né? A gente só precisa alterar algumas propriedades. Então, por exemplo, o nome do campo passa a ser e-mail. A gente pode manter a mesma quantidade de caracteres, né? E se a gente quiser, então a gente deixar um valor para o campo, a gente altera aqui, digite seu e-mail. Né? Vamos deixar aqui esses dois campos em branco, porque a gente não precisa desse valor inicial, porque já está descrevendo aqui do lado o que significa cada campo. Né? Em seguida, vamos copiar também este elemento aqui para baixo, para o telefone. Então vamos colocar aqui o nome deste elemento, telefone. Talvez a gente possa alterar um pouco o tamanho, né? Vamos botar aqui, por exemplo, 10 caracteres. O assunto também é um campo de texto. Vamos copiar aqui do e-mail. Ctrl C aqui, Ctrl V. Vamos alterar o nome do campo, assunto. Ok.